brincava aqui no quintal, louco pelo Corinthians. Ali ele ficava nervoso pelo Corinthians, pequenininho já, né? E gostava daquele... um que levantava assim a espada. Eu tenho a força, né? Não lembro o desenho do Super-Homem. Então, em vez de ele falar, eu tenho a força, ele gritava aí, eu tenho a fracura! E só de shortinho, sem camiseta, e a gente se dava tanta risada, a gente escutava daqui. Força, tem a fracura, Luísa falou, você vai ver a hora que você descer daí. Era muito engraçado. O Eduardo é uma criança que a gente sempre lembrou dele, sempre especial. Ele era novinho. Ela não sabe, se você der mão nela, ela tinha jogado, né, Lu? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vê se eu consigo ler. Somos peraltas, aí, ó, tá vendo? Sabemos, mas somos sempre bons. Podemos crer, ser algumas artes fazemos. Não é por nosso querer. Temos, papai, um beijo deu seu filho, Eduardo. Tá aqui, ó. Quantos anos tem isso aqui? Ele jogava lá na Vila Guilherme, teve um campeonato municipal que eu fui assistir lá no Pacaembu. E ele jogava muito bem, ele já estava até para ser contratado pela Portuguesa. Quando eu era criança, que eu descobri que meu pai poderia ter sido jogador de futebol, tudo começa aí. Eu lembro, e eu falei pro meu pai, e eu fiquei com isso muito na cabeça, e eu falava... Mas você poderia ter jogado no Corinthians, você poderia ter sido jogador e você ia ser meu pai, e você ia jogar e tudo. E meu pai virou pra mim e falou assim, não, mas isso é o que eu tenho que fazer. E eu acho que eu nunca vou me esquecer disso. E hoje eu vejo o meu pai com tudo isso. E eu acredito que se tivesse mudado e ele teria sido jogador de futebol, ele não teria tocado tanto de pessoas que hoje ele toca, ele não teria ajudado tanto de pessoas que ele ajuda, ele não teria sido tanta referência para tantos lugares e tantas pessoas. Muito bonita a conversão deles. Foi uma grande vitória, não por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A minha família, a minha mãe e o meu pai também, eles sempre foram na parte, acho que da Umbanda, não sei, daí tinha o Centro Espírita que era na minha casa. Esses momentos eu nunca gostei, eu tinha pavor, eu tinha medo, tanto é que eu tenho um corte aqui que eu saí correndo durante a madrugada, porque como era na minha casa, as sessões espíritas, aquilo me dava muito medo. E ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 3 anos, 3, 4 anos, ele saía nesse corredor chorando, gritando, eu não quero isso, eu não aceito isso, por favor, eu não quero isso dentro de casa. E a Luísa, fica quieto, Eduardo, fica quieto. E de madrugada o Eduardo sempre chorava muito, que diz que ele via um homem muito grande, enorme, gigante, perto dele, e ele abria umas asas. Eu tô aqui, ele tá aqui, mãe, ele tá aqui. E até hoje eu me arrepio de ouvir isso. Aí a gente começa a trás para hoje de ver, olha, Deus estava trabalhando, Deus estava mandando, enviando os anjos ali ao redor do Eduardo para guardar a vida do Eduardo, porque tinha aquela parte da espiritismo e Deus estava ali guardando, esse é meu, ninguém põe a mão nele. E ali a gente vê, hoje a gente vê o fruto, né, que Deus colocou. E ali, Deus colocou ali a vida também de uma amiga nossa aqui, que é da Igreja Batista, que começou a levar ele para a escolinha, que viu, né, esse desejo dele, né, do Eduardo, que ele não aceitava. Aí começou na Escola Batista, começou a dar aulinha para ele, junto com outras crianças, que é a Marina. Primeiro Deus me tirou de São Paulo, me levou para Goiás, foi lá que eu me converti. E aí eu voltei para São Paulo. E quando eu voltei, eu estava aqui nessa casa e eu recebi visita do pastor Pedro Mendes. E o meu marido, muito educado, falou,
volte quando quiser. E aí o pastor Pedro falou, voltaremos. E aí começaram os cultos toda quarta-feira. Foi o meu filho, o Rafael, que estudava com ele, que convidou, e eles, acho que ficou sabendo que o Eduardo e a Graziela tinham trabalhos, né, espíritas em casa. E aí ele começou a chamar, e a gente começou a orar, e eles aceitaram. Eu fui convidada pela Marina e eu fui algumas semanas, eu fui a primeira pessoa, e eu amava. E a gente ia, era as quartas-feiras, eu lembro, e de sexta-feira tinha um processo a sessão espírita na minha casa. Nas sessões espíritas eu lembro que devido à minha alergia, devido a tudo isso, sempre era feito um trabalho em mim. Então eles me pegavam pelo pé, me deixavam de pé, me pegavam pelos calcanhares, me viravam, me sacudia, era um processo assim, aquilo eu tinha pânico. Mas era aquilo que acontecia quase todas as semanas. Bom, quando eu comecei a ir, passaram essas semanas, daí teve uma semana que foi feito um apelo. Então, assim, foi como GF hoje, né? Foi numa célula, na casa dela, daí foi feito um apelo. Quem queria convidar Jesus para morar no seu coração. E eu, com 8 anos, eu fui, assim, muito sincera, e o Senhor sabe disso. E eu falei, Senhor, é a única coisa que eu quero Jesus no meu coração. Foi assim, quem queria Jesus no seu coração? E eu falei, eu quero Jesus no meu coração. Passou, e daí eu fui conversar com a tia, que era a tia Carol. Daí ela falou assim pra mim, naquele processo ela disse assim, eu falei, eu morro de medo, eu vou pedir pra minha mãe pra ficar na rua, eu não vou mais ficar em casa, eu não vou obedecer, na hora da sessão espírita eu vou sair. Ela falou, não. Porque a gente está aprendendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o filho tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Você não pode ir contra a palavra de Deus. E aquilo foi muito forte, porque eu lembro daquilo lá. Ela falou, mas a partir de hoje, existe alguém com você. Jesus está no teu coração. E eu fui para aquela última sessão assim. Quando a gente chegou na sessão espírita, fiquei lá no fundo, como todas as semanas, com medo, sentada lá no fundo. Eu estava sentada, o Edu estava sentado perto de mim. E, de repente, minha mãe falou, você não vai fazer o trabalho nela? Daí, atrás dela, no que eu fui me levantar, o espírito, foi o demônio, começou a gritar, tira ela daqui, porque o homem de branco não deixa mais eu tocar nela. E daí, no meio de uma sessão espírita, aquilo para mim foi muito forte, porque eu falei, o quê? Não, o homem de branco não deixa mais eu tocar nela. E eu falei, o homem de branco é Jesus Cristo, mãe. Ele é Jesus. Daí minha mãe, no meio de uma sessão espírita, minha mãe, o que você está falando? Eu falei, é Jesus. Eu falei para Jesus morar no meu coração. Então, aquilo foi a sessão, realmente teve que encerrar, porque não funcionava nada, eu tive que sair, mandaram eu sair do meio da sessão espírita. Minha mãe me tirou e não entendeu nada. E daí, depois disso, ela veio me perguntar, quem é o homem de branco? Graziela, quem é esse homem de branco? Graziela, quem é esse homem de branco? Daí eu falei, esse homem de branco é Jesus, mãe. A única coisa que eu fiz lá foi orar e pedir para Jesus morar no meu coração. Então, o homem de branco é Jesus. Naquele dia, ela ficou abalada. E ela veio no dia seguinte com a Bíblia e começou. E ela disse, quem é? Eu falei, esse homem de branco é Jesus. E eles não oraram no Eduardo nem na Graziela. Mas naquele dia veio a dúvida no coração dela. E a dúvida às vezes é boa. A dúvida veio e ela falou, o que eu faço? Eu falei, leia a Bíblia. Eu me converti também lendo a Bíblia no meu quarto. Eu confio na palavra viva, né? Porque um dia ela toma vida e transforma. Então aquela casa foi aberta como uma bênção na nossa vida, né? Quantas e quantas coisas aconteceram através daquele momento, através daquele encontro. E que transformação, né? Porque houve toda uma transformação de uma história, de uma vida, de tudo. Se eu não tivesse Jesus, a minha vida não seria como é hoje. Eu tenho certeza disso. Ele realmente foi o que dividiu tudo. De domingo a gente alugava ônibus para poder ir para Água Rasa, porque queríamos participar da ceia ou dos cultos de domingo, porque aqui era só de quarta.
Então a gente alugava um ônibus bem velho, porque era o mais barato. E muitas vezes ele na subida da ponte ficava, sabe, às vezes parava, a gente tinha que esperar o motorista arrumar para continuar. E numa dessas viagens, a Adriana foi. Eu e o Edu, a gente se reencontrou na adolescência e foi um evento da igreja da onde ele frequentava, onde ele era membro, né, que atualmente é a nossa igreja. E nesse evento a gente se reencontrou dentro de um ônibus que ia levar a gente para este evento lá no estádio do Pacaembu. E dentro do ônibus eu logo perguntei para ela, olha, aquele ali é o Eduardo? Aí ela falou, é ele mesmo, você conhece ele? Eu falei, conheço, estudamos juntos ainda quando crianças, né? E a partir dali a gente realmente ficou se olhando e aí trocamos umas palavras e ali a gente percebeu que realmente alguma coisa poderia acontecer. O Eduardo é fruto de oração. Porque como eu tive um casamento falido, eu me dediquei totalmente a orar, a buscar em Deus um marido para minha filha. E eu dizia para Deus, aquilo que eu não tive, eu peço que o Senhor dê. Ai, nossa, eu fico até emocionada. Porque é tão verdade isso. Muito profundo, porque eu orava com tanto sentimento, com tanta verdade, pedindo para o Senhor que aquilo que eu não tive, eu pedia para ela. E eu dizia, Pai, dê alguém, sabe, que cheio do teu amor, cheio da tua bondade, uma pessoa fiel, uma pessoa sincera. E o Eduardo é tudo que uma mãe poderia querer para ser esposo da sua filha. Todo domingo a gente ia para Água Rasa. Era muito sofrido, porque a gente queria permanecer na Vila Maria. Eram muitas pessoas, era um dinheiro gasto. E aí, depois de 5 anos, conseguiu alugar o salão na Araritaguaba que vocês foram. Foi lá que o Eduardo casou com a Adriana. E foi lá pela primeira vez que eu ouvi numa aula de escola dominical. E quem estava dando aula era o filho do pastor Pedro Mendes, Marcel Mendes. E no fim da aula ele perguntou se alguém queria falar alguma coisa. E nessa manhã de domingo o Eduardo levantou a mão e disse, eu quero ser pastor. Eu nunca imaginei que o Eduardo seria um pastor, mas Marina sempre falava para nós, né, que ele tinha um ministério pastoral e dentro disso ele começou a arder o desejo no coração dele de ir para o seminário, de poder estudar e ingressar. E aí começou ali, ele fez o seminário e logo, claro, era nítido ver o chamado dele, o ministério dentro da igreja e juntamente com o nosso querido pastor Pedro, que já é falecido, e aí eles começaram um ministério colegiado, os dois juntos no início da igreja, e foi algo assim surpreendente, a igreja com 80% de jovens e começou a crescer assim exponencialmente assim dentro ali do nosso bairro, onde a gente nasceu, onde a gente se conheceu e aonde começou ali o nosso ministério. O Eduardo para nós é uma pessoa que a gente tem muito amor por ele. E foi uma batalha muito grande lá na Vila Maria, né? A gente construindo várias igrejas, quebrava a parede para fazer a coisa andar. E o Eduardo, parece que foi desde o ventre da mãe dele, já veio um chamado de Deus para ele. Porque eu nunca vi assim uma pessoa que ele olha para frente.
E eu me lembro que estava tudo indo maravilhosamente bem. Todos os ministérios, todo mundo muito engajado. Eu e o Eduardo participando. Então, muita gente da nossa igreja eram nossos amigos de adolescência, que a gente cresceu junto, e nós casamos, e nós tivemos filhos. Então, era uma igreja assim com um potencial muito grande ali no bairro mesmo. A gente estava numa rua principal ali. E eu me lembro que a gente recebia muitas palavras dizendo que aquele lugar, nós estávamos numa escola. Então a gente percebeu que realmente Deus tinha uma palavra ali, mas a gente sempre imagina que é muito lá na frente, né? E quando chegou em dezembro de 2005, foi um ano extremamente difícil, a gente só queria que aquele ano acabasse. E eu me lembro que houve o convite para nós virmos para Sorocaba. Quando a gente veio em janeiro para ele pregar, né, foi acho que a primeira vez viemos todos nós, né, a família toda para conhecer um novo lugar e tal. A gente já tinha vindo acho que alguma vez, mas a gente só conhecia a cidade, tipo, por ser uma cidade do interior, uma cidade muito boa e tal, só era isso que a gente conhecia. E eu lembro que a gente estava saindo de casa. Eu não sei o que eu fui guardar no porta-malas e eu tranquei a chave do carro dentro do porta-mala. E lógico, né, a gente já tava todo mundo meio tenso, porque era algo novo, assim, diferente, né? Meu pai tava vindo, ele tava com aquele nervosismo também de pregar, ele ia pregar pra igreja conhecer ele. E no fim a gente tinha uma viagem, né? Porque a gente morava em São Paulo, então tava atrasado. E a chave tava presa no porta-mala, ninguém conseguia entrar no carro, ninguém conseguia dirigir. Naquele dia eu falei, pastor Pedro, ele vai embora. E ele nasceu aqui, né? E o pastor Pedro, naquele dia, me disse uma frase: será ótimo para Sorocaba e será péssimo para Vila Maria. E foi ótimo para Sorocaba. Nós estávamos na Ubirajara, teve um momento que não tinha mais para onde crescer. Nós já tínhamos... A igreja tinha uma propriedade boa, muito boa, legal até no bairro onde a gente estava, mas é um bairro muito residencial, onde era ali na rua Ubirajara, de uma esquina a outra, e o pedaço do estacionamento. Essa era a propriedade da igreja. E eu me lembro de uma palavra do pastor Carlito, que ele disse assim: Edu, você já pensou de olhar a outros lugares, né? Olhar para fora, ver outros lugares, né, a respeito de espaço e tudo mais. E eu me lembro que o Eduardo falou para a igreja começou a orar em relação a isso. E na segunda-feira nós recebemos uma ligação de uma pessoa que era corretor de imóveis, mas que ele tinha um lugar adequado para nós, que era onde nós estamos hoje. É o que ele fala até hoje, né? O Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Então foi ele que deu a visão desde lá de trás e que continua dando a visão e que tem dado a provisão. O nome Igreja Família, ele não surgiu do nada. A gente entende muito que surgiu no coração de Deus, porque era exatamente dessa maneira que Deus nos enxergava, como uma família. E foi da maneira como nós começamos a nos tratar dentro da igreja. A gente entende que é algo que faz parte da nossa essência, sabe? E a gente percebeu que com esse tratamento vinha essa identidade nova, vinha este novo tempo dessa nossa família espiritual, que é como a gente já se chama. Que tem o poder de entrar na sua vida, restaurar você por completo, mudar o seu passado, restaurar o seu presente, projetar o seu futuro, se chama Jesus Cristo. O melhor tempo da sua vida é o hoje. A bênção não está vinculada a lugares, a coisas ou circunstâncias. A bênção está em você. Em novos e grandes milagres de Deus. Aleluia. E uma vez ele falou para mim: eu sei que aqui na igreja existem pessoas que oram mais que eu, que oram até de madrugada.
Mas Deus me escolheu. Eu falei, isso mesmo, Deus escolheu. Não importa se a gente ora de madrugada. Porque ele foi escolhido. O mesmo desejo de falar de Jesus, de 25 anos atrás, eu vejo hoje, quando ele prega. É incrível. Para mim, a honestidade, a dignidade, o caráter da pessoa é tudo o que ele é. Que ele possa levar a mensagem do Senhor nos 4 cantos do país e no mundo também. Deus só tem que abençoar cada dia mais a vida do pastor Eduardo. Ele é uma pessoa que sempre está nos caminhos firme com Deus. Nossa, eu só tenho que ver assim, o mover de Deus na vida do Eduardo. Deus moveu tudo na vida do Eduardo. É você tirar uma pessoa assim, fazer assim, Deus falou, é você. E ali você vê ele crescendo dia após dia, e aonde ele está. Hoje ele está lá em cima, mas não é ele, é Deus usando a vida dele. Deus sempre usou a vida do Eduardo. Sempre guardou a vida dele. E hoje ele é o que ele é, porque Deus colocou ele ali. Eu tenho certeza. Ele consegue trazer exatamente o que o Senhor tá relatando em todos os momentos, e eu vejo assim, esse amor pelo ministério. Vai. Vovó, eu te amo. Fala, vovô. Manda um beijo pro vovô.